Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Oi, Ô, Rodrigo, eu estou tentando aqui, gente, colocar o título da live, né? Mas eu tá não sei, bom. eu não me lembro onde é. Deixa eu ver se eu não faço nenhuma bobagem aqui. Sim, Vamos ver. Não, não é aqui. Então vamos lá. Vamos começando, Rodrigo. Tem algumas pessoas chegando aqui. Eu falei que a gente ia esperar uns minutinhos, porque a gente entrou numa sim. live surpresa, né? Surpresa, né? A Duda aí também. Assim que ela entrar aqui, ela vai falando aqui com a gente. Então, por que, né, que a gente está aqui hoje, dia 6 de setembro, dia do sexo? Como é que surgiu essa data? Na verdade, é celebrado o Dia do Sexo desde 2008 assim, como toda data, ela é comercial, ela iniciou, né, pelo marketing, uma empresa de preservativos começou a celebrar a data de hoje para que a gente pudesse falar sobre saúde sexual, uso de preservativo, sobre as ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis, sobre vida sexual prazerosa. Então, é uma data para a gente conversar sobre saúde sexual, sobre sexualidade e também sobre sexo. Por que o dia de hoje? A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui. Por que o dia de hoje, né? 6 de setembro, 69. Quem não sabe, é uma data sugestiva, né, Rodrigo? Bem simbólica, Sim. como você tinha colocado, porque 69 é uma posição sexual. Então, é uma posição sexual, para quem não conhece, em que as duas pessoas conseguem fazer sexo oral uma na outra ao mesmo tempo. Tá? Então, é sugestivo por isso, fica aí, né, uma sugestão de posição, quem quiser celebrar o dia de hoje. Rodrigo, fala um pouquinho pra gente. Vou falar, a Duda tá dizendo que tá aí, tá? Só pra você, talvez, não sei se ela tá Ah, lá pedindo vou um eu, como é que eu convite, é. coloco a Duda aqui? Não sei se ela pediu o convite. Achei, Duda, pronto, ela já vai entrar. Tá bom. Então foi. Acho uma data sugestiva, simbólica, como a gente tá brincando. Oi, Duda! Oi, oi! Oi, Duda, Chegamos. desculpa, eu estava tentando te colocar aqui. Certo, bom dia. Bom dia. E acho que é uma data sugestiva, acho que é um tema com muito. Que a gente brinca muito o tempo inteiro, acho que a questão sexual vem muito na brincadeira, mas também é um lugar de muito preconceito, lugar de muitas questões, né, que a gente precisa aqui estar comentando, falando. Então é um dia para a gente incluindo repensar tudo isso, repensar a própria questão das ISTs, como você falou, Carol, a gente pensar sobre a questão da prevenção, sobre a questão de abuso, sobre questões inúmeras que esse dia vem para a gente pensar, além da graça, além da curtição. Aqui no Rio tá um friozinho, então é um ótimo dia para se fazer sexo, é um ótimo dia para brincar. Quem puder aí, se permita, né? Mas eu acho que é isso, é um dia para chamar a nossa atenção para tudo isso, né? Acho bem bacana que exista essa data, né? Uhum. Complementando, né, além do quesito, como vocês já falaram, relacionado à saúde sexual, muita gente só quer um motivo a mais para comemorar, né? A gente só precisa de um motivo para dar aquela comemorada, mas lembrando sempre, né, que dia do sexo, como tantas outras datas comemorativas, é todo dia, né? E é bem por aí mesmo. Perfeito. Sim, a gente tem que lembrar, porque muitas vezes a gente coloca, né, em que datas comemorativas são datas para a gente relembrar da sexualidade, da vida sexual, Uhum, do encontro sexual, uhum, e a gente coloca também o dia do sexo, aniversário de casamento, aniversário, em que os casais possam ter um momento de intimidade, em que possa resgatar este casal, seja um uhum, casal que está, né, num relacionamento de curto tempo, de longo uhum, tempo, sejam os casais tradicionais, casais homoafetivos, uhum, trisais, uhum, poliafetivos. Então, que todo mundo possa pensar nessa data e a gente conseguir começar a trazer o sexo, a atividade sexual, enquanto prazerosa e saudável. Né? uhum.
a data começa, uma das questões da data do 6/9, do Dia do Sexo, as ISTs aí, mas a gente precisa falar realmente sobre as infecções, a gente precisa falar sobre as práticas sexuais, né? Eu estava aqui separando, a própria Organização Mundial de Saúde coloca para a gente que o sexo é um aspecto fundamental para a qualidade de vida e bem-estar psíquico, físico e sociocultural. Então, a gente tem aqui pelo menos 3, 4 lugares em que a gente pode pensar o sexo. E a gente vai falar, assim, de infecção, porque a gente precisa falar de saúde. Mas a gente precisa falar de consentimento, né? Que foi o tema que a gente trabalhou esses dias, com o 4 de setembro, o Dia Mundial da Saúde Sexual. E a gente precisa falar de prazer. Perfeito. Prevenção, prazer, intimidade, né? Porque sexo também torna-se mais prazeroso com segurança na questão da prevenção, da saúde sexual, na questão da intimidade, porque eu acho que quando a gente fala de casais, de parcerias, eu acho que a questão da intimidade entre os casais reforça a questão do prazer, né? Então, o sexo está muito ligado a essa questão da intimidade. Eu acho que é importante a gente falar de toda essa questão que envolve o sexo, né? Eu acho que o sexo é como se a gente tratasse o sexo como uma coisa isolada, mas o sexo é uma coisa que tem muitas coisas, como se fosse uma caixinha aqui no meio e tivesse várias setinhas que a gente pode botar aqui ao lado do sexo, ou seja, a questão da prevenção, a questão da saúde sexual, porque a prevenção é antes, durante e depois do ato sexual, né? Isso, a questão da educação sexual para todas as idades, a questão do sexo que pode melhorar o relacionamento, comunicação durante o ato sexual, né? Então, assim, tudo que envolve o prazer, a satisfação, então, todas as questões que estão relacionadas ao sexo, né? E também a questão do comportamento sexual, práticas sexuais, tudo que está envolvido no sexo em si. Eu fiquei pensando, e quem quiser comentar, comenta aí, tá? A Marisa me mandou no privado. Se alguém quiser fazer pergunta... Isso que não conseguiu comentar, aqui. Marisa. Rodrigo, mas como você tá aí com a voz, com a fala agora é sua, tem uma pergunta para você. Por que você é tão lindo? Se você souber gente. Quem me dera ao menos uma vez. Aí a gente canta a música Quem me dera ao menos uma vez. A beleza, mas tudo bem. A lindeza também faz parte da vida sexual. Mas obrigado. Isso é ótimo nesse dia, especificamente, a gente receber esses elogios, é ótimo, por favor. E é falar mesmo, estimular quem conseguir, quem quiser fazer perguntas e tudo mais. A Marisa tá me dizendo aqui no privado que para ela tá desativado. Não sei se as outras pessoas estão conseguindo comentar. Quem aí estiver conseguindo comentar, a Joyce conseguiu, deu bom dia, Joyce. Não sei. Não, eu não desativei. Tá? Vocês podem perguntar, tem como perguntar nos comentários e no particular. Isso. Tá? É isso, se vocês estão conseguindo, gente. Qualquer coisa, tenta avisar. Eu ia, com essa fala da Duda, eu ia só brincar e vou deixar a bola para vocês duas para falarem do benefícios do sexo, mas eu acho que até para a gente falar dos benefícios, a gente precisa pensar também nos malefícios do sexo, né? E aí eu fiquei pensando, já que a gente fala sempre do benefício, qual seriam os malefícios? Será que tem malefícios no sexo? E aí, enquanto a Duda falava, eu fiquei pensando nisso, né? Assim, eu acho que o malefício está quando não há o respeito, o malefício está quando não há o consentimento, algo que a gente viu, né? E tem visto ao longo desse tempo, né? Com a temática de consentimento ao longo desse mês. Então, eu acho que isso é importante quando não tem o consentimento. É importante também quando o outro não está consciente das suas atitudes ali no sexo, e não só por uma questão de bebida ou drogas, mas uma questão até mesmo de ele tá ali fazendo aquilo por quê? Para agradar o outro, ele tá ali com motivação, né? E aí, como bons cinéfilos que nós três somos, né? Eu sempre falo do seriado Normal People. É um seriado que eu adoro, né? E tem uma cena específica da menina lá, com a questão do BDSM, que para mim aquilo não é BDSM, porque na verdade ela não está com vontade daquilo. Ela está fazendo aquilo para agradar.
ela está fazendo aquilo com um lugar de plus por causa do outro e não por causa dela, né? E acho que essa é a grande questão que a gente tem aqui. Então, os malefícios do sexo são esses. Ou então, quando tá também no extremo, aquela pessoa da compulsão, aquela pessoa que não consegue abrir mão, né? Até a própria questão da pornografia, a gente tem discutido muito isso, né? Sobre a questão da pornografia, o quanto ela é positiva ou negativa e por aí vai, né? Então, para a gente comentar um pouquinho dos benefícios, eu acho que a gente falar também que sexo também tem malefícios quando você não está inteiro, quando por algum motivo você está ali sem essa consciência, sem isso tudo, né? Enfim. Rodrigo, Ô, Duda, só vou complementar e te passo, porque eu vou falar do mais um malefício, aí você entra com benefício. Não, eu só queria falar um malefício também, depois você entra com benefício. É porque me lembrou que, né, hoje, vários posts, várias dicas, várias informações sobre sexo, não se sintam obrigadas a ter a prática sexual hoje. Pode ter um momento de intimidade, né? A Duda trouxe a intimidade, não tem só a intimidade sexual. A gente tem, como tem diversas formas de atração, a gente tem também diversas formas de intimidades. Então, trazer isso hoje para um dia de conversar. E se o sexo for acontecer, bacana, que ele seja bom, bem feito e prazeroso, mas sem obrigação e sem seguir, igual a questão, né, da prática do BDSM, fazer alguma coisa obrigada a fazer, porque hoje eu tenho de fazer. Quando entra obrigação no sexo, na mesma portinha que entra obrigação, sai o prazer. Carol, era justamente isso que eu ia falar. É engraçado, né? A pessoa, mais ou menos, você e Jéssica aqui que escreveu, mas foi mais ou menos esse mesmo pensamento. Nas situações de casais mesmo, eu ia entrar mais ou menos por essa linha, nem na linha de BDSM, casais que têm um repertório mais, como se diz, dentro do tradicional, mas mulheres que acabam, geralmente são mulheres, que acabam, dentro do consultório a gente vê mais essa questão de mulheres, a maior porcentagem é de mulheres, que acabam sendo sobrecarregadas pela demanda do dia a dia, e acabam cedendo e fazendo, como eu costumo chamar, o sexo para cumprir tabela, né? E é um sexo que não é prazeroso e acaba acaba trazendo malefícios, né? Porque a pessoa não está com vontade, não quer fazer sexo e faz aquele sexo por obrigação. Muitas vezes eu escuto assim: eu notei que fazia muito tempo, que estava na hora de fazer e eu fiz o sexo para agradar. E é isso que a gente escuta muito, né? Infelizmente, acontece bastante. O corpo vai responder, né? O corpo, ele responde a estímulos. Mas o prazer não vem, a troca não vem, né? A química, a emoção, ela não vem realmente. E às vezes o corpo responde, né, de forma positiva, mas às vezes há vezes que não responde de forma positiva. A gente vê que vem de forma negativa. E em relação à intimidade também, bastante interessante, que ontem eu tratei um caso desse, né? Da necessidade da gente ter essa intimidade não apenas sexual. Porque chega um momento que quando a gente tem uma parceria, que a gente pretende que seja uma parceria para a vida, né? Quando a gente tem um relacionamento, a gente é casado, a necessidade da gente ter essa intimidade não apenas sexual, né? Da gente ter uma pessoa que a gente saiba conversar, comunicar nossas necessidades. Porque um dia, né, o sexo acaba. A gente não vai ficar velhinho com 80, 70 e poucos anos. Algumas pessoas têm necessidade de sexo. Mas para a gente que estuda essa área de sexualidade, a gente vê que assim como alguns casais transam a vida inteira, alguns pensam, eu já transei tudo que eu tinha para transar, agora eu quero ter uma vida mais pacata, né? Cada ser humano, suas necessidades. E aí, o que é que vai ficar lá para frente, né? O que é que eu vou ter um parceiro de vida? Eu vou conversar sobre o quê? Quais os nossos gostos em comuns? O que é que a gente construiu? O que é que eu vou ter para fazer no meu período da maturidade, da velhice? Qual o nosso hobby em comum? Eu vou querer jogar um dominó, vou querer sair para tomar um café, vou querer caminhar na praia. E são justamente essas coisas que a intimidade proporciona, né? Você saber construir uma intimidade com a pessoa. Não só se limitar à intimidade sexual. Você ter uma intimidade com a pessoa é muito importante. E acreditem, muitas pessoas são casadas e não têm intimidade. Não sei, a gente
pensa, né? Não sabe como isso Não sei acontece, como, mas né? acontece. Acreditem, Sim, acontece. sim. Ah, o E não é tão sexo, mas não tem isso, incomum. né? Não, Não é tão incomum. não é. Perfeito. Não é tão incomum. Vamos um pouco, então, para os benefícios aí. Vamos lá, vamos falar da parte boa agora, né? Falar um pouco agora Não Isso. de vamos benefício, desanimar né? a galera no dia do sexo. Quer começar, Duda, Não Rodrigo? Falar comece, que eu falei muito agora. Vamos lá, comece você. Vamos lá, eu acho que o sexo primeiro, em alguns casos, não em todos, como a Duda acabou de falar, eu acho que sexo pode ser uma forma de comunicação, pode ser uma forma de contato com esse outro, de intimidade. Eu acho que alguns casais acabam fazendo é separando o momento sexo e o momento de outras intimidades, quando na verdade somos várias intimidades ao mesmo tempo, várias comunicações. Então, o sexo, ela é esse lugar de interação. O sexo pode trazer melhorias para o corpo, não só de trocas hormonais, não só de atividade física, porque é uma atividade física, então tem aí o benefício do sexo como bem-estar para o corpo sentindo esse lugar, né? O sexo pode ser benefício porque também é lugar do prazer, te conectar com o prazer. Nesse mundo tão agitado que a gente está, qual é o momento que a gente para o prazer? Qual é o momento que a gente para se dar prazer? E quando a gente está falando sexo, não é necessariamente só com o outro, né? Eu posso ter essa questão sexual comigo, né? Eu posso ter esse contato sexual comigo, né? Então, esse lugar do prazer que muitas vezes as pessoas estão tão na correria, nesse mundo da sociedade do cansaço, nesse mundo da sociedade da agitação, qual é o momento que a gente para? Qual é o momento que a gente desacelera? E o sexo pode ser um momento também de desacelerar para conectar com o prazer, conectar com o corpo, conectar com o outro. Então, acho que um grande benefício para mim da questão sexual é a conexão. Fazemos errado às vezes, mas é a conexão, né? Como que a gente pode aí conectar, né? Enfim, pensei nessas, mas continua aí vocês falando mais de benefícios. Não, e a conexão a gente precisa principalmente também do corpo, não só do corpo físico, né? Mas o nosso corpo, com todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos. E se a gente se conecta, se eu sei como e onde meu corpo me dá prazer, eu vou conseguir fazer essa troca mais bem feita, né? Ali na atividade sexual. Então, a gente entra aí com autoconhecimento, autoestimulação, a masturbação, que é uma palavra que muita gente não gosta, mas, né? Então, a gente pode trocar, ok, para autoestimulação, autoconhecimento, mas que o fim é o mesmo, é o autoconhecimento do corpo e do prazer. E com isso a gente tem aí também, vou chamar de, não sei se o termo estaria certo, mas me vem em mente, descargas hormonais, né? A gente libera aí substâncias que são as mesmas substâncias que são utilizadas muitas vezes em antidepressivos, por exemplo, medicação em que precisa, quem precisa. A gente tem na atividade sexual naturalmente a liberação de substâncias, de hormônios que são prazerosas e que são a favor da nossa saúde sexual, bem como na atividade física também. Por isso que a gente fala muito, né, de saúde física e saúde sexual. E o sexo em si, a prática sexual, é uma atividade sexual. Só que a gente tem que tomar cuidado para não transformar apenas numa atividade sexual. A gente, de corpo, de alma, de emoções, de outras ligações que a gente precisa aí. Por isso que é importante a comunicação e a intimidade, mesmo que seja num sexo casual. Tá? Quando a gente fala de intimidade, quando a gente está falando de vínculos, a gente não está falando apenas de longos relacionamentos ou de relacionamentos de médio prazo. É aqui o que está acontecendo no aqui e agora. O que está acontecendo no aqui e agora, eu preciso de mim. Por isso que fala-se tanto hoje na atenção plena, ou mindfulness, né? Sim. Porque a gente precisa estar ali inteiro nessa atividade sexual. Quando eu vou me envolver com alguém,
eu tenho que ter o mínimo de conhecimento meu e dessa pessoa que eu estou me envolvendo, independente, né, da relação. Já que a gente está ampliando as relações, é importante trazer também todos esses benefícios. Eu acho também que outro benefício, né, Carol, importante que a gente precisa ressaltar é essa questão do que como é que eu posso colocar? A questão desses neurotransmissores, essa questão hormonal que proporciona na gente a sensação de bem-estar, de autoestima elevada, né? E isso ocasiona na gente o quê? Sensação de segurança, né? A gente se sente de bem consigo, com a vida, e a gente pode, através dessa sensação de bem-estar, né, da gente estar se sentindo bem com a gente mesmo, levar isso não só mais segurança para o aspecto sexual, né, da gente estar se sentindo bem ali no aspecto sexual. Quando a gente está com essa sensação de bem-estar, né, de segurança com a gente leva isso para outros aspectos da nossa vida, né? Então, assim, a questão da autoestima elevada passa para a gente uma segurança profissional, a gente tem mais autonomia para exercer a função profissional, a gente fica mais feliz dentro de casa, a gente consegue executar a nossa função materna, né? A gente está de bem com a vida. Então, assim, é uma situação de que eleva a nossa autoestima e isso influi em todos os aspectos da nossa vida. Né? Então, assim, é uma situação que a gente consegue abranger, como você faz. Não é aquele grosso modo que a gente escuta pela rua, ah, fulano tá assim, é falta de sexo. Não, isso é machismo, isso é coisa feia. Não é exatamente isso, não. Mas a gente vê que a questão do autoconhecimento, a gente saber como a gente funciona, como a gente pode nos dar prazer, dar prazer ao outro, os benefícios do sexo, né? Assim como na atividade física, ela proporciona pra gente essa sensação de bem-estar e de autoestima muito positiva. E isso a gente leva para outros aspectos da nossa vida. Isso traz esse lado positivo, da gente desempenhar em outras funções também de forma positiva. Tem Sim. isso. Sim. Pegando esse gancho, a diminuição do estresse, né? Um dos benefícios é a diminuição do estresse, em alguns casos, a diminuição da ansiedade. Eu falo alguns casos porque a gente sabe que pessoas podem ter ansiedade pelo ato sexual por vários motivos, né? Porque é ideia de performance, mil coisas, né? Mas a atividade do sexo, o ato sexual, pode trazer diminuição de estresse, pode trazer diminuição de ansiedade, melhora de sono e uma série de coisas, né? Uma série de questões que são importantes aí para o corpo, né? Quero aproveitar e jogar a pegadinha também, quando a gente está falando disso, a gente não pode esquecer dos assexuais, né? Porque Sim, senão a perfeito. gente acaba colocando que sexo é a melhor coisa do mundo, quando tem pessoas que, por exemplo, né, os assexuais mais radicais, não tem nenhum prazer na questão sexual, né? Não tem nenhum prazer, embora a gente precisa muito lembrar que a sexualidade está falando de orientação sexual, né? E não necessariamente o assexual não faça sexo, tem assexuais que fazem sexo. Isso é um outro rolê para uma outra live, mas a gente precisa colocar que é bom incluir, né? Que a gente fica falando, né? E alguns não vão estar nesse lugar. Não vão estar nesse lugar que o sexo, o ato sexual, é esse lugar tão prazeroso e não vão querer. E não vão. Talvez vão comemorar o dia do sexo de outra forma. Né? Eu acho que isso também é importante a gente pensar que sexualidade é um caminho e é uma área muito grande e que vão ter pessoas, incluindo, que não vão estar aí ligadas a essa questão do ato em si, ou outras ligadas à questão da orientação, né, da atração, do desejo sexual, e tudo bem também, né? A gente contempla no dia de sexo todo mundo, porque dia de sexo também é um dia para assexuais, também é um dia para os assexuais pensarem sobre isso, conseguirem se entender quanto a essa questão do sexo e por aí vai, né? Então é para todo mundo o dia do sexo. Ótimo, Rodrigo, muito bom trazer. E eu falei sobre vínculo e eu não posso deixar, vou pedir licença para o Rodrigo e para a Duda para incluir mais uma pessoa aqui com a gente para falar sobre vínculo. Não poderíamos falar sobre vínculo sem Jéssica Siqueira entrar.
Então, eu cutuquei aqui e ela está entrando para a gente Olha conseguir ela. também encerrar. Entre uma mamada e outra, ela chegou. Seja bem-vinda. A gente tem pouco tempo, porque todo mundo precisa entrar em atendimento, né, às 11 horas. Mas, assim, Jéssica, um pouquinho de vínculo para o dia do sexo, para a gente conseguir dar o laço aí. Vocês estavam falando que eu estava aqui acompanhando, aproveitei o intervalo, né? Estava aqui acompanhando vocês. E vi vocês falando, eu até cheguei a comentar, e aí a Duda pegou e deu uma comentada em cima, assim, sobre o quanto é importante a gente ver o dia do sexo, não vinculado, trazendo para essa questão do vínculo dos casais, a gente não vê só pelo sexo em si, pela prática sexual em si, mas a gente vê como um dia do prazer, que foi o que vocês vieram falando, né? E voltado para os casais, isso é muito importante, por conta da construção da intimidade, que a Duda passou por falou um pouco dessa questão da intimidade, a importância da intimidade. E o quanto, o meu comentário foi sobre o quanto tem sido recorrente, que quanto maior é o vínculo dos casais, quanto mais longo tem sido os relacionamentos, menor tem sido as práticas sexuais que esses casais têm praticado, né? E o quanto tem sido recorrente nos consultórios, casais que têm procurado a terapia e falado, olha, a gente funciona muito bem, a gente é muito parceiro, a gente é muito companheiro, mas tá faltando sexo. A gente não sabe onde a gente perdeu isso, o que tem acontecido que a gente perdeu isso. E aí eu vi até um post da Miriam falando, né? Ela comentando uma postagem da Sabrina, não sei se vocês viram, dela comentando quantas mulheres atualmente têm sentido mais a necessidade do sexo, elas têm procurado mais o sexo, e os homens têm ficado mais nesse lugar de negativa. Então, tem sido recorrente isso, e a gente não pode deixar passar isso nesse dia tão importante. Para falar que, assim, não é porque não está tendo sexo que significa que esse relacionamento está fadado ao fracasso. O sexo é só um dos pilares da construção desse relacionamento, né? Independente de qual seja. E que ele é um ponto importante de intimidade física, mas não é o único, como vocês falaram. Então, de um modão bem resumido aí, complementando o que vocês falaram, eu acredito que seria isso. Ótimo, ótimo laço para a gente conseguir ir fechando aqui. Acho que da nossa conversa, foi surpresa até para a gente, né? De repente, vamos lá, vamos. Jéssica entra também, entra. Então, a gente pode depois aqui ter desdobramentos, né? Fazer uma live sobre a sexualidade, né? Sobre intimidade, sobre vínculo, que a gente vai ampliando nosso raciocínio de hoje, que a gente traz, e acho bacana que o que acontece? A gente sai daquele lugar comum de que sexo é apenas o ato sexual em si. Sexo engloba tudo isso, engloba a gente, nossas vidas, nossas relações, tem o antes, o durante e o depois, como é que a gente vai ficando aí. Então, vou finalizando aqui, aí vou passar para cada um de vocês também finalizar, mas eu já agradeço vocês terem topado uma ideia surpresa aí. Vou fazer o possível, mais uma vez, para deixar aqui gravado, eu vou conseguir. Obrigada quem esteve aqui com a gente. Vou passar agora Rodrigo, Duda e Jéssica. Obrigadão você, o convite, né? A gente que foi topando. Só finalizar que eu acho que a grande questão que a gente precisa lidar é contra o preconceito também. Então é se permitir. Eu acho que um outro grande benefício do sexo é a permissão. Através do sexo a gente vai se permitindo, se descobrindo, entrando em contato com coisas que a gente não entraria. E eu acho que isso é um grande benefício, só que o preconceito faz essas amarras, né? Fico lembrando aí da Xuxa, que tem falado algumas coisas sobre sexo, e aí nas postagens dela ou de outras pessoas, vem um montão de enxurrada dizendo que está muito velha para isso, você virou teve um comentário que eu vi numa postagem dela, dizer, adorava você quando eu era criança, hoje eu te detesto. E detesto só porque ela é uma mulher que é sexual, que faz sexo, não é nem sexual, ela é
uma mulher que faz sexo. E isso faz a pessoa ser odiada ou qualquer coisa. Então, eu acho que fica aí a grande coisa pra gente vencer o preconceito. É sair desse lugar de amarras e se permitir. Né? Acho que essa é a grande mensagem de hoje. Eu fico difícil não sair desse lugar, né, que o Rodrigo coloca aí do se permitir, de vencer o preconceito. Eu acho que é sempre importante a gente ressaltar a importância disso, da pessoa ter a liberdade de vivenciar os seus desejos. Eu acho importante isso. Da pessoa se permitir não julgar o desejo do outro nesse dia do sexo. Acho que cabe aqui a lembrança da gente não julgar o outro, né? A gente vê o quanto de violência é impossível a gente não deixar registrado aqui a questão da tolerância com a sexualidade do outro, que eu acho que a gente se permite, se a gente vivencia o que a gente quer, por que não deixar o outro vivenciar o que ele quer? Acho importante cada um cuidar do seu umbigo, respeito em primeiro lugar, respeito, a gente pensar que no dia do sexo, a gente deve respeitar a sexualidade do outro. E é isso, né? Eu acho que respeito, direito, não a violência, e a pessoa se permitir. Eu acho que liberdade, eu acho que é tudo isso. E agradecer, né, o convite, a ideia de Carol, de a gente estar hoje e dizer, vamos fazer uma live agora, a gente do nada, bora, vamos entrar, vai falar sobre o quê? Dia do sexo. Vamos. E foi. Agradeço a quem está aqui ouvindo a gente. E é isso. A ideia é cada oportunidade que a gente tiver de divulgando, de poder falar sobre sexo, sexualidade, e poder agregar alguma coisa, algum conhecimento, e essa troca também, pegar conhecimento de vocês e sacudir, isso é que a intenção da gente é essa. E obrigada, pessoal. É isso aí, gente. Obrigada pelo convite, né? Desse jeito, assim, se tivesse programado, não tinha saído, né? É bom assim, né? Aí tu sabe que vai falar assim, fala. vamos. Mas é isso, é sempre, igual você falou, né? É sempre uma oportunidade para poder falar sobre esse assunto, um assunto tão importante. E aí vocês puxando o gancho da questão das violências, né? E pegando o gancho do consentimento, que a gente vem nesse processo aí do Dia Mundial, saúde sexual, todas essas coisas, a gente não pode deixar de falar, né? Que foi o que eu falei até no dia, no evento aí de Brasília, né? Do Dia Mundial da Saúde Sexual, que a gente falou sobre consentimento, de falar que o amor é o sentimento que mais pode levar a violências e abusos, né? Que foi algo que eu pontuei lá na fala, e eu acho importante já trazer para o pessoal que está aqui assistindo a gente, que em nome do amor, muitas pessoas aceitam, né? Se submetem a situações de violência, situações tóxicas, principalmente dentro da construção de relacionamentos. E a gente tem que acender um alerta quanto a isso. Pode sim, né, acontecer, não é porque você está em um relacionamento que você está imune de ser violentada sexualmente, e isso precisa ser pontuado, né? A importância disso precisa ser pontuado. Essas questões de consentimento não perpassam só por pessoas solteiras, né? A gente tem que falar isso para todas as pessoas, independente de configuração de relacionamento, independente de orientação afetiva sexual, a gente precisa falar sobre isso. Onde existe relação, precisa haver consentimento. E é isso por hoje. E é isso. Agora a gente fica para a próxima. Ficamos, vamos fazer desdobramentos aí. Agradeço mais uma vez todo mundo que passou por aqui, vocês três que moram no meu coração. Então a gente segue junto aí pela cultura de paz, cultura de consentimento, cultura do prazer, que a gente possa ir juntas e juntos construir uma sexualidade, um mundo melhor, uma vida sexual mais saudável. Feliz Dia do Sexo para todo mundo. Celebrem da melhor forma que for para cada pessoa que passou por aqui. Um beijo.